Era uma tarde quente e tranquila no bairro de Santa Amélia, em Belo Horizonte. Eu tinha acabado de sair do trabalho e passei na casa do meu amigo Caio para devolver uma caixa de ferramentas que tinha emprestado. Ele não estava em casa, mas Dona Helena, sua mãe, me recebeu no portão com aquele sorriso caloroso e uma tranquilidade que parecia irradiar dela. Entre, querido. Está muito calor para ficar aí fora, disse ela com sua voz suave e gentil, abrindo o portão. O pátio de Dona Helena era famoso no bairro, um espaço rústico com um jardim bem cuidado, flores coloridas e um pequeno caramanchão de madeira onde ela costumava ler. Eu sempre me sentia bem ali, como se o tempo desacelerasse. Ela me ofereceu um copo de suco fresco enquanto me conduzia até uma mesa de madeira sombreada por uma grande jabuticabeira. Caio não está em casa, mas pode se sentar um pouco, se quiser. Faz tempo que não conversamos, disse ela, com um olhar que parecia observar mais do que minhas palavras. Aceitei o convite sem hesitar. Afinal, Dona Helena sempre foi mais do que apenas a mãe do meu amigo. Ela tinha uma presença marcante, algo que eu nunca consegui descrever direito. Enquanto me sentava, percebi que ela também parecia mais descontraída do que o habitual, como se tivesse algo em mente. Você sabe, eu estava pensando em algo esses dias, começou ela com um tom que misturava casualidade e mistério. Continuei escutando, intrigado, enquanto ela começava a falar sobre memórias de sua juventude e histórias do bairro. A conversa fluía como um rio calmo, mas havia algo na maneira como ela me olhava entre as palavras. Pequenos gestos, como a forma como sua mão repousava levemente sobre a mesa, pareciam carregar uma intenção que eu não sabia decifrar. O calor da tarde parecia se intensificar, mas no pátio de Dona Helena, sob a sombra da jabuticabeira, o tempo desacelerava. Sua voz, calma e melodiosa, contava histórias que eu absorvia como um estudante atento. Havia algo hipnotizante na forma como ela falava, nos pequenos sorrisos que surgiam no canto de sua boca e na maneira como seus olhos encontravam os meus de tempos em tempos. Você sempre foi um bom rapaz, disse ela depois de uma pausa. Não sei se já te disse isso, mas admiro sua dedicação. Não é comum ver jovens tão atenciosos. O elogio me pegou de surpresa, e antes que eu pudesse responder, ela continuou. Lembro de quando você e Caio eram meninos, sempre tão travessos, mas você sempre teve uma maturidade diferente. Ri de leve, tentando aliviar o peso do que parecia ser um elogio carregado de algo mais profundo. Obrigado, Dona Helena. Eu só tento ajudar quando posso. Respondi, tentando soar casual. Ela se inclinou ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando as mãos. O movimento fez com que um raio de sol atravessasse as folhas da jabuticabeira, iluminando seu rosto e destacando cada linha delicada que contava sua história. Hoje em dia, as pessoas estão sempre correndo, sempre ocupadas demais para parar e realmente conversar. Você não é assim. Talvez por isso eu tenha me sentido à vontade para te convidar aqui hoje. Senti uma leve tensão no ar. Não era desconfortável, mas havia algo diferente na forma como ela falava, como se pesasse cada palavra antes de dizê-la. Eu franzi a testa levemente, confuso. Me convidar? Pensei que Caio tivesse me chamado. Falei hesitante. Ela sorriu, um sorriso enigmático que parecia carregar segredos guardados há muito tempo. Não, foi ideia minha. Precisava de uma desculpa para conversar com você. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das folhas, se movendo suavemente com o vento. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu não sabia dizer se era pelo calor do momento ou pela maneira como ela me olhava. Queria te mostrar algo no jardim. Algo especial, disse ela, levantando-se com um movimento fluido.
Acompanhei seus passos, intrigado. Ela caminhava com uma elegância natural, e o vestido leve que usava parecia flutuar com o vento. Eu a segui por um caminho de pedras, que levava até um canto mais afastado do pátio, onde uma pequena estrutura de madeira coberta por trepadeiras criava um espaço quase escondido. Dona Helena parou diante de uma mesa de mármore, cercada por cadeiras de ferro forjado. Sobre a mesa havia uma caixa de madeira entalhada, aparentemente antiga. Ela se virou para mim, seus olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de emoção e hesitação. Sabe, às vezes guardamos coisas importantes demais para compartilhar com qualquer um, mas acredito que você é alguém que entenderia. Minha curiosidade estava no auge. Era como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não sabia como montar. O que é isso? Perguntei, indicando a caixa. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, abriu a tampa lentamente, revelando um pequeno álbum de fotos, algumas cartas envelhecidas e um objeto metálico que parecia um pingente. Havia algo quase reverente na maneira como ela manuseava os itens, como se cada um contasse uma história que valia uma vida inteira. Essas são lembranças do meu passado, coisas que nunca compartilhei com ninguém, mas acho que chegou a hora de dividir isso com alguém que possa compreender. Seu olhar encontrou o meu novamente, e por um momento senti como se o mundo ao nosso redor tivesse parado. Havia algo no peso de suas palavras e na intensidade de seu olhar que me fez perceber que essa não era uma conversa comum. Ela segurou o pingente por um momento, observando-o à luz do sol, antes de entregá-lo a mim. Este era do meu marido. Ele o usava sempre até o dia em que partiu. Não sei por quê, mas senti que deveria dar isso a você. Eu estava sem palavras. A profundidade do gesto, o significado por trás dele, tudo parecia surreal. Segurei o pingente com cuidado, sentindo seu peso e o frio do metal contra minha pele. Eu não sei o que dizer, Dona Helena. Isso parece importante demais. E é, respondeu ela, com um sorriso melancólico. Mas algumas coisas precisam encontrar novos significados. Talvez você possa dar a ele um novo propósito. Enquanto ela falava, algo dentro de mim mudou. Era como se aquele momento estivesse carregado de uma energia que não conseguia explicar. Havia mais naquela conversa, algo que ainda não tinha sido dito, algo que estava prestes a mudar tudo. Eu segurei o pingente entre os dedos, sentindo a frieza do metal contrastar com o calor crescente do ambiente. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Dona Helena continuava me observando, seu olhar penetrante, como se buscasse algo que não fosse dito em palavras. Por um momento, tudo ao nosso redor parecia desaparecer. O som do vento nas folhas, o canto distante de um sabiá, tudo era substituído pela tensão invisível que nos envolvia. Você sabe, ela começou, sua voz tão baixa que quase parecia um sussurro. Nem tudo na vida precisa ser explicado. Algumas coisas simplesmente acontecem, como este momento agora. Eu não sabia como responder. Havia algo na forma como ela falava, na intensidade do seu olhar, que me prendia. Eu nunca tinha pensado em Dona Helena de outra forma, que não como a mãe do meu amigo. Mas agora tudo parecia diferente. Sua presença, antes reconfortante, agora parecia quase magnética, como se uma força invisível me puxasse para mais perto. Ela deu um passo para trás, seus dedos roçando levemente os meus ao deixar o pingente em minhas mãos. Aquele pequeno gesto foi suficiente para enviar uma onda de calor pelo meu corpo, e eu me perguntei se ela sentia o mesmo. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia uma mistura de curiosidade e provocação. Venha comigo, disse ela, sua voz recuperando um tom de comando.
quero te mostrar uma coisa. Ela se virou e começou a caminhar em direção ao canto mais distante do jardim, onde o sol começava a se esconder atrás de um muro coberto de era. Segui seus passos, ainda segurando o pingente, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Dona Helena parou ao lado de uma pequena fonte, onde a água jorrava suavemente, criando um som relaxante que parecia contrastar com a agitação dentro de mim. Este lugar, disse ela, virando-se para mim, sempre foi especial para mim. É onde eu venho quando preciso pensar, quando quero estar sozinha. Mas hoje achei que seria bom dividir isso com você. Ela se sentou em um banco de madeira próximo à fonte, e eu me sentei ao seu lado, sem saber exatamente o que dizer. Havia uma proximidade agora que eu nunca tinha experimentado com ela antes, uma intimidade que parecia crescer a cada segundo. Seus dedos tocaram levemente a borda do banco, tão próximos dos meus que eu podia sentir o calor de sua pele. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse, finalmente quebrando o silêncio. Claro, respondi, tentando manter a voz firme. Você já sentiu que estava preso entre o que deveria fazer e o que queria fazer? Como se houvesse uma linha tênue entre os dois, mas você não soubesse se era certo cruzá-la? Eu engoli em seco, a pergunta me atingindo de uma forma que eu não esperava. Não era só o que ela dizia, mas como ela dizia, como se aquelas palavras carregassem um peso pessoal, como se ela estivesse se referindo a algo mais do que apenas uma ideia abstrata. Acho que todos já se sentiram assim, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Mas às vezes é difícil saber qual é a decisão certa. Ela assentiu lentamente, como se considerasse minha resposta. Seus olhos encontraram os meus novamente, e dessa vez havia algo mais ali, algo que parecia implorar por uma resposta que eu não sabia como dar. E se... Ela começou, sua voz mais baixa agora, quase hesitante. E se você descobrisse que o que deseja está bem à sua frente, mas você não sabe se pode alcançá-lo? Eu não sabia se era o calor da tarde ou algo mais, mas senti minha respiração acelerar. O peso de suas palavras, combinado com a proximidade entre nós, era quase demais para suportar. Por um momento, considerei me afastar, quebrar a tensão crescente, mas algo me manteve ali. Acho que, às vezes, precisamos correr riscos, falei, quase sem pensar. Porque se não o fizermos, podemos passar o resto da vida nos perguntando: e se? Ela sorriu, um sorriso suave, mas carregado de significado. Sua mão se moveu levemente, roçando a minha, e eu me perguntei se aquele gesto foi intencional ou apenas um reflexo do momento. Seja como for, eu não recuei. Talvez você tenha razão, ela disse, sua voz quase um sussurro. Mas e se o risco for grande demais? Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras pareciam fugir de mim. Antes que eu pudesse encontrar uma resposta, ela se levantou lentamente, ficando de pé diante de mim. A luz do sol, filtrada pelas árvores, iluminava seu rosto de uma forma que parecia quase etérea. Às vezes, o que mais tememos não é o risco, mas o que ele pode significar, ela disse, olhando para mim com uma intensidade que fez meu coração disparar. Mas acho que só existe uma maneira de descobrir. Ela estendeu a mão para mim e por um momento eu fiquei paralisado, incapaz de decidir o que fazer. Havia algo naquele gesto, algo que parecia ao mesmo tempo um convite e um desafio. Finalmente, com o coração batendo forte no peito, segurei sua mão. Enquanto nossos dedos se entrelaçavam, senti uma onda de calor me invadir, como se aquele simples gesto tivesse mudado tudo. Ela me puxou suavemente para mais perto, seus olhos nunca deixando os meus. Acho que nós dois sabemos que não há como voltar atrás agora, disse ela, sua voz baixa, mas cheia de certeza.
e naquele momento percebi que Elela me puxou com uma firmeza delicada e nossos passos nos levaram mais fundo no jardim, onde o muro coberto de era escondia um canto ainda mais reservado. A luz do sol parecia se dissipar ali, como se o próprio ambiente conspirasse para criar um refúgio isolado do mundo exterior. Dona Helena parou ao lado de um banco de pedra cercado por arbustos de lavanda, o perfume das flores preenchendo o ar com uma suavidade quase hipnotizante. Eu podia ouvir minha própria respiração, pesada, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Ela soltou minha mão e se virou para mim, seu olhar intenso, carregado de significados que eu ainda lutava para compreender. Havia algo na maneira como ela me olhava que me fazia questionar tudo o que eu sabia sobre ela e sobre mim mesmo. Sente-se, disse ela, indicando o banco de pedra. Obedeci sem dizer nada, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Ela se sentou ao meu lado, mas dessa vez havia menos espaço entre nós. Sua perna roçou levemente a minha, um toque tão sutil, mas tão carregado de eletricidade, que eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Por um momento, nenhum de nós disse nada. O silêncio entre nós parecia vivo, pulsando com uma energia que eu não sabia como descrever. Cada movimento dela parecia calculado, cada gesto carregado de intenção. Ela inclinou a cabeça para o lado, seus olhos fixos nos meus. Você é muito jovem, disse ela finalmente, sua voz suave, mas com uma nota de provocação. E tão diferente dos homens que conheci na minha vida. Tentei encontrar algo para dizer, mas as palavras pareciam escapar de mim. Tudo o que consegui fazer foi encará-la, tentando decifrar o que estava por trás de suas palavras. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas que parecia esconder um universo de emoções. Talvez seja isso que me intriga tanto em você, continuou ela, seu tom agora mais baixo, quase um sussurro. Você tem algo que os outros não têm, algo que me faz querer arriscar. Eu engoli em seco, meu coração disparando ainda mais. Não sabia o que responder, não sabia se deveria responder, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se inclinou ligeiramente para frente, sua mão tocando a minha. O toque era leve, quase hesitante, mas o impacto foi como um raio. Eu sei que isso parece errado, disse ela, sua voz quase um sussurro. Mas às vezes, o que parece errado é exatamente o que precisamos. Havia um peso em suas palavras que eu não podia ignorar. Meu corpo parecia travado entre dois impulsos opostos. Um que me dizia para me afastar e outro que me dizia para me aproximar. E antes que eu pudesse decidir, ela se inclinou ainda mais, seus lábios tão próximos dos meus que eu podia sentir sua respiração quente. Diga-me para parar, ela disse, sua voz tremendo levemente. E eu paro. Mas eu não disse nada, não porque não queria, mas porque não conseguia. Algo dentro de mim, algo que eu não conseguia controlar, me mantinha ali, imóvel, incapaz de romper o momento. E então, antes que eu percebesse, ela fechou o pequeno espaço entre nós. O beijo foi lento no começo, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais. Seus lábios eram macios, e o gosto de frutas cítricas ainda permanecia neles, provavelmente do suco que havíamos compartilhado antes. Eu sentia suas mãos se moverem para meu rosto, segurando-o com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Cada toque parecia acender uma chama dentro de mim, uma chama que eu não sabia que existia. Eu correspondia ao beijo sem pensar, meus próprios instintos assumindo o controle. Era como se toda a atenção que vinha crescendo entre nós finalmente tivesse encontrado uma saída, e não havia como conter. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes,
Ela me olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia ser satisfação. Seus dedos ainda estavam em meu rosto, traçando linhas invisíveis em minha pele. Eu sabia que isso era arriscado, disse ela, sua voz tremendo levemente. Mas às vezes, os riscos valem a pena. Eu queria dizer algo, mas antes que pudesse, ela se afastou levemente, colocando uma mão sobre meu peito. Isso não significa que devemos nos apressar, continuou ela, agora com um tom mais sério. Quero que você saiba que isso é especial para mim. Havia algo na sinceridade de suas palavras que me fez perceber a profundidade do que estava acontecendo. Isso não era apenas um momento de impulsividade. Havia algo mais aqui, algo que eu ainda não conseguia nomear. Para mim também, respondi finalmente, minha voz rouca. Ela sorriu novamente, um sorriso pequeno, mas genuíno. E naquele momento, percebi que algo entre nós tinha mudado para sempre. Não havia como voltar atrás, e talvez, apenas talvez, eu não quisesse. O mundo ao nosso redor parecia distante, como se o jardim tivesse se transformado em um universo isolado, onde só existíamos eu e Dona Helena. O calor de sua mão sobre o meu peito era reconfortante, mas também carregava uma tensão que parecia pulsar entre nós, como uma corda prestes a se romper. Ela se afastou apenas o suficiente para se sentar de volta no banco, o vestido se acomodando em torno de suas pernas com uma elegância natural. Seus olhos ainda estavam fixos nos meus, como se estivessem tentando ler cada pensamento, cada emoção que passava por mim. Eu não sabia o que dizer, e ela parecia entender isso. Havia algo tranquilizador em sua presença, como se ela soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Eu preciso te dizer algo, começou ela, sua voz baixa, mas firme. Algo que talvez mude tudo. Meu coração disparou novamente. As palavras dela, ditas com tanto cuidado, pareciam carregar um peso que eu ainda não conseguia compreender. Eu assenti, indicando que ela podia continuar. Por muito tempo, eu vivi minha vida seguindo regras. Ela disse, seus olhos se desviando por um momento, como se buscassem algo no horizonte. Regras sobre o que é certo, sobre o que as pessoas esperam de mim. E de certa forma, isso me manteve segura, mas também me prendeu. Eu me senti presa. Ela parou, respirando fundo antes de continuar. Hoje, aqui com você, percebi que talvez seja a hora de mudar isso, de me permitir sentir, viver, mesmo que só por um momento. Mas não quero que você pense que isso é apenas um capricho meu. Não é. Você significa mais para mim do que eu sei explicar. As palavras dela me atingiram como uma onda, e eu me senti dividido entre a empolgação e a incerteza. Havia algo tão puro em sua sinceridade, algo que tornava impossível duvidar de suas intenções. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estávamos em um território desconhecido, onde cada decisão teria consequências. Dona Helena, comecei hesitante. Eu não sei o que dizer. Isso é muito, mas eu também sinto algo, algo que não sei como descrever. Você é diferente de tudo o que já vivi. Ela sorriu, um sorriso que parecia aliviar parte da tensão no ar. Não quero que você sinta que precisa fazer ou dizer nada agora, disse ela. Só quero que saiba o que sinto e que estou aqui, disposta a aceitar o que quer que aconteça. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. O som da água na fonte era quase hipnotizante, e eu senti como se estivesse à beira de algo monumental. Finalmente, respirei fundo e tomei sua mão, segurando-a com firmeza. Eu não sei o que o futuro reserva, disse eu, minha voz firme, apesar da incerteza que sentia. Mas eu sei que quero estar aqui, com você. Quero descobrir o que isso significa. O olhar dela suavizou, e eu pude ver uma mistura de emoção e alívio em seus olhos.
Ela apertou minha mão de volta e, naquele momento, parecia que uma barreira invisível entre nós tinha desaparecido. Ela se inclinou para frente novamente e, dessa vez, eu fui ao encontro dela. O beijo foi diferente desta vez. Não havia hesitação, apenas uma aceitação mútua do que estávamos sentindo. Era como se todas as dúvidas e medos tivessem sido deixados para trás, e tudo o que importava era aquele momento. Seus dedos se entrelaçaram nos meus, e eu senti a força delicada de seu toque, como se ela estivesse se agarrando a algo que não queria perder. Quando finalmente nos separamos, ela sorriu novamente, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Acho que não há mais volta agora, disse ela, sua voz tingida de um humor suave. Eu ri, sentindo a tensão dentro de mim finalmente se dissipar. Não, não há, respondi. Mas talvez não precisemos de um caminho de volta. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia ser uma mistura de esperança e determinação. Então, vamos ver aonde isso nos leva, disse ela, sua voz cheia de uma calma que parecia contagiante. E com isso, nos levantamos do banco, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Não tínhamos todas as respostas, mas naquele momento, isso não parecia importar. Tudo o que importava era que estávamos juntos, prontos para descobrir o que o futuro reservava.